Programa Consciência Espírita tratando, no dia de hoje, sobre a questão da violência nas escolas. E não se esqueça, a Kathleen e o Felipe esperam por você. É a banda Chave da Luz que se apresenta no nosso programa no último bloco de hoje. E nós estamos nessa conversa muito interessante e muito produtiva que nos ajuda como pais, como educadores, enfim, como pessoas que convivem com as crianças, a entender uma problemática que está ocorrendo principalmente nas escolas, que é o bullying, que é o assédio, que é aquela violência que ninguém fica sabendo, oculta, aquelas brincadeiras desagradáveis e mesmo manifestações físicas contra as nossas crianças por parte de crianças mais fortes que atacam crianças mais fracas. Nós convidamos a psicóloga Valdenisa Ciri Savino, que é espírita e que é dirigente do Centro Espírita Elo de Amor, da Zona Norte de São Paulo, para nos falar sobre esse tema. Valdenisa, nós estamos refletindo aqui sobre a questão do cuidado, proteja seus filhos dos bullies, que é o tema desse livro tão interessante, tão didático, eu diria, que você revisou. Está de parabéns pela qualidade da obra, pelo didatismo. Será que essa criança que é violenta na escola, será que ela não está imitando o comportamento do pai? Porque eu já encontrei com pais de crianças bullies e o filho parecia uma cópia do pai. Na aparência física, naquela imponência, né, muitas vezes na aparência física, na arrogância, na forma de falar. Será que existe aí uma similitude, existe um parentesco psicológico? A criança estaria sendo influenciada pelo pai e pela mãe para levar esse comportamento agressivo para a escola e agir contra os seus coleguinhas? Na maioria das vezes, sim. Porque o bullying, o bullying não é doente. A criança que pratica bullying não é uma criança doente. Muito pelo contrário. As pesquisas todas têm mostrado que essas crianças não têm problema de autoestima. O que elas têm é um forte poder de imitação. Então, quando elas percebem uma relação de poder desequilibrada em casa, ela automaticamente reage da mesma maneira fora de casa. Então, se ela tem um pai que é extremamente bullying com a mãe, é bullying com a mãe, cala a boca, deixa eu assistir essa televisão, depois eu falo com você, e fala de uma forma agressiva, o que acontece? É muito fácil para o outro que está vendo aprender. E quando existe o agressor e a vítima em casa, que vamos supor, pode ser tanto o pai com a mãe ou a mãe com o pai, a criança acaba exibindo isso para crianças do mesmo sexo ou crianças do sexo oposto. Se, por exemplo, você tem um pai que é altamente castrador, altamente autoritário e uma mãe extremamente submissa, sofrida, não reage, a criança, como não pode fazer nada contra eles dois, ela faz um comportamento reativo na escola. Ou ela ataca crianças do mesmo sexo, ou ela vai atacar, no caso, se for uma menina, vai atacar os meninos. Com violência, porque é o que ela está querendo despejar daquela agressão, que não pode ser despejada lá, ela vai despejar em outro lugar. Então, conforme os casos que vão sendo pesquisados, vão sendo relatados, tanto aqui no Brasil quanto fora daqui, em outros países, o que se percebe é que existe esse desequilíbrio de poder instalado na vida da criança, na maioria das vezes. Não estou dizendo que é 100% dos casos. Na maioria das vezes, sim, 90%, vamos dizer assim. Ainda acredito que um pouco mais. Porém, aí é onde a gente vê a responsabilidade da família, no sentido de abrandar o bullying, é muito importante. Porque se a criança é tratada com agressão, ou às vezes a agressão não é diretamente com ela, mas é a agressão que ela vê, isso faz com que ela se torne um bully. E também pode se tornar uma testemunha, que também não fala nada. Porque o bullying é aquela tríade, né? O agressor, o bullying e a vítima. O agressor, a vítima e a testemunha, perdão. Corrigindo. E tem muita testemunha que sofre tanto quanto a vítima. Mas também não abre a boca para ninguém.
Por quê? Porque também está acostumada a ficar calada diante da situação de descontentamento que vem em casa. Então, o que você está dizendo, Valdenisa, é nós que somos espíritas, essa questão envolve a reforma íntima, Muito. repensar o nosso comportamento como pais, não é? Educadores, pais educadores, professores. De repente, Valdenisa, indo adiante, eu encontrei um ponto muito interessante, eu quero ver com você, mas indo adiante, a criança que sofre a violência e se omite, também está imitando o comportamento do pai, que na sociedade se cala, aceita tudo e não fala nada e não reage, e vai passando para o filho aquela omissão. Isso acontece? Acontece. Essa Quando a testemunha tem duas grandes vertentes que fazem com que ela se cale. A primeira é o medo de se tornar vítima. De se tornar vítima também. E outra questão também, até por um processo de imitação, como você disse. Aquela omissão. Eu não vou falar nada, eu não vou dar minha opinião. Deixa como está para ver como é que fica. Hã? Deixa como está? Deixa como está para ver como é que fica, não me envolvo. Isso pode ser uma cópia de uma conduta familiar? Pode sim, porque ela vai fazer aquilo, porque ela está aprendendo que é assim. Porque muitas vezes o pai até fala, não, se você vê alguma coisa, não se mete. Não se mete, porque senão mesmo. vai sobrar para você. Não se envolva com essa turma, sai fora. Sai fora. Mas eu estou vendo que meu colega está assim. Não, você não vai fazer nada. Não é problema seu. Exatamente. E aí você vai fazendo o quê? Você vai induzindo o teu filho a ser uma pessoa mais individualista, uma pessoa medrosa, porque se eu não vou fazer nada, se eu não vou falar nada, então automaticamente eu já vou criando uma certa insegurança e medo. Ô, Denisa, aqui no livro, Cuidado, Proteja Seus Filhos dos Bullies, eu encontrei aqui um quesito muito importante, que diz respeito a nós, que somos dirigentes espíritas. A nós, não é? Sim. Veja aqui, uma recomendação. Organize reuniões públicas e convide pessoas interessadas em proteger as crianças do bullying. Pais, professores, policiais, funcionários de escolas, etc. Convide autoridades ou representantes de órgãos públicos que possam explicar como se criam as leis. Chame também a imprensa para que a campanha seja coberta e divulgada. Bom, eu queria trazer essa recomendação para a Casa Espírita. O que nós podemos fazer na Casa Espírita? Na Federação Espírita, por exemplo, você sabe, existe uma área muito grande, a área da infância, juventude e mocidade, que dá educação espírita para essas crianças e para a juventude. Mas especificamente na questão dos bullies, você acha recomendável reuniões para tratar desse assunto com pais? Na sua Casa Espírita você promove essas reuniões, Valdenise? Olha, essas reuniões, elas são importantes. Não só por um aspecto religioso, mas pelo aspecto da moral, né? Que a moral está acima de qualquer religião. Porém, você ter uma reunião de esclarecimento, sim, é importante. Nós temos um trabalho que nós fazemos com assistência a famílias. No Elo de Amor, no Centro Espírita Elo de Amor? Isso, no Elo de Amor nós temos esse trabalho que nós chamamos de Projeto Família Ozan, obra social André Marcel, que ela é acoplada à obra social. E nós fazemos um trabalho familiar. As famílias recebem a cesta básica, mas essa não é a principal função do projeto. A principal função do projeto é trabalhar a família, enquanto seu crescimento, conhecimento entre eles, organização, desde a organização da casa até a organização da casa interna. Então, os pais recebem palestras com temas como esses, sobre bullying, a gente já falou com eles sobre isso, orientando, explicando o que é, como funciona. As crianças estão com outros educadores, os educadores adequados para faixas etárias dos grupos, e lá eles vão receber as mesmas informações que os pais, só que numa linguagem adequada para eles, com a introdução do aspecto moral e filosófico da doutrina espírita.
porque eles sabem que eles estão numa entidade espírita e que a linguagem que vamos falar lá é a linguagem espírita. E todos esses conceitos de respeito, de fraternidade, de solidariedade entre a própria família, eles são trazidos à tona. Cada grupo de famílias tem 2 monitores. Após a palestra que é feita, esclarecedora, em assuntos de drogas, de tudo aquilo que é comum hoje na nossa vida, que não podemos dizer, olha, acontece com o vizinho, mas não acontece comigo. Então, todos esses temas são abordados. As famílias, depois da palestra, conversam com o monitor, recebem algumas orientações básicas e elas passam por esse processo durante 1 ano. Participe do nosso programa Consciência Espírita na TV Mundi. Envie o seu e-mail, sugestão, crítica, comentário. E se quiser elogiar, nós vamos entender o seu elogio como um acréscimo de responsabilidade. Anote aí, está aparecendo aí na tela, conscienciaespírita@terra.com.br. Repetindo, participe do nosso programa. Faça sugestões de entrevistados que você gostaria de ver aqui no programa. conscienciaespírita@terra.com.br. Daqui a pouquinho a gente volta para a despedida aqui da nossa Valdenisa, no último bloco do nosso programa, mas antes eu quero fazer um convite a vocês em nome da Valdenisa. No dia 9 de abril, sábado, 3 horas da tarde, no Shopping Center Norte, na Livraria Saraiva, a Valdenisa vai estar ministrando palestra e respondendo perguntas das pessoas, dos participantes, sobre a questão dos bullies. A inscrição, claro, é gratuita. Eu estou passando aqui o recadinho da Livraria Saraiva, o recadinho da Valdenisa, e a Valdenisa espera por você, dia 9 de abril, sábado, 3 horas, no Shopping Center Norte, aqui na Zona Norte de São Paulo. Nós vamos estar lá daqui a pouquinho. Fica ligado na TV Mundi. A Kathleen e o Felipe vão estar conosco, a banda Chave da Luz, e a Valdenisa também tem um recadinho muito importante para os pais e educadores nesse nosso último bloco. Daqui a pouquinho a gente volta.